Está entrando no ar Saúde Mental e Resiliência, ensinando você o cuidado que deves ter com sua saúde mental e psicológica, ajudando a se preparar e lutar pela vida. Com você, no ar, programa Saúde Mental e Resiliência, aqui na Boa Notícia FM. Olá, caro ouvinte da Rádio Boa Notícia FM. Olá, caro seguidor do canal Saúde Mental e Resiliência que nos acompanha pelo YouTube. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua participação no nosso canal. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, vá no YouTube ou no Google, escreva lá Saúde Mental e Resiliência Padre Aires. Aí você vai acessar lá os vários vídeos que nós temos trabalhando sobre a saúde mental, a resiliência que é esta capacidade interior que temos de nos adaptar, nos refazendo, nos adaptando às diversas circunstâncias da nossa vida. A resiliência pode ser trabalhada, a resiliência pode ser desenvolvida com técnicas, investindo assim nas capacidades internas da pessoa, procurando recursos externos. A resiliência é estudada de modo científico, de modo terapêutico, a partir de vários fatores. No meu trabalho na Alemanha, eu elenquei 7 fatores, que eu vou elencá-los aqui agora, dentro desta perspectiva de uma terapia resiliente. Então, tendo em vista a revitalização da pessoa, então, os 7 fatores da resiliência são os seguintes: o otimismo, a aceitação, tomar decisões orientadas, deixar a condição de vítima, assumir a responsabilidade pela própria vida, construir rede de relações sociais saudáveis e planejar o futuro. Então são esses fatores que trabalhamos de modo sistemático, didático e pedagógico para trabalhar a resiliência do ponto de vista terapêutico. Hoje nós vamos estar conversando, caro ouvinte, sobre as enfermidades que afetam a nossa mente, as enfermidades mais frequentes, diagnosticadas na psiquiatria como doenças, também na psicologia. Então, há algumas doenças que afetam a nossa mente, que também afetam o nosso físico. Nós vamos estar trazendo aqui um artigo sintético, bastante organizado, de modo simples e eficiente, prático, do Dr. Gonzalo Ramírez, clínico geral e psicólogo. Ele elencou alguns transtornos mentais que alteram a nossa capacidade intelectual, a nossa capacidade emocional e comportamental, que dificulta a nossa interação com as pessoas e com o meio em que vivemos, Então a pessoa vai se desconectando do próprio meio em que ela vive, vai perdendo a sensibilidade de se encantar com o meio, com a natureza, com as plantas, com os animais. A natureza nos encanta a cada dia, que se transforma, que se revigora. A gente olha um inseto, um bichinho, um passarinho, é algo encantador, Então, há animais que vivem pouco, mas que nos encantam e vivem na natureza, lutando para sobreviver, Nós também, animais racionais, temos que desenvolver não só a força do hábito, mas a capacidade de pensar, de refletir sobre as nossas próprias ações. Então nós vamos estar conversando depois do nosso momento de oração sobre 7 transtornos mentais mais comuns elencados aqui pelo Dr. Gonzalo Ramírez. Esses transtornos são a ansiedade, a depressão, a esquizofrenia, transtornos alimentares,
estresse pós-traumático, somatização, transtorno bipolar, transtorno obsessivo-compulsivo, né? E vamos estar também aqui colocando alguns outros transtornos. Então nós vamos estar conversando após o nosso momento de oração, vamos meditar a palavra de Deus. Hoje, 16 de novembro, a liturgia diária nos traz o Evangelho de Lucas 19, de 1 a 10. Diz o seguinte: Jesus entrou em Jericó e, atravessando a cidade, havia aí um homem muito rico chamado Zaqueu, chefe dos recebedores de impostos. Ele procurava ver quem era Jesus, mas não o conseguia por causa da multidão, porque era de baixa estatura. Ele correu adiante, subiu a um sicômoro para ver quando ele passasse por ali. Chegando Jesus àquele lugar, levantando os olhos, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque é preciso que eu fique hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e recebeu-o alegremente. Vendo isto, todos murmuravam e diziam: ele vai hospedar-se em casa de um pecador? Zaqueu, entretanto, de pé diante do Senhor, disse-lhe: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se tiver defraudado alguém, restituirei o quádruplo. Disse-lhe Jesus: hoje entrou a salvação nesta casa, porque também este é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Palavra da salvação. Que texto maravilhoso este do evangelista Lucas. Lucas nos aprecia com esse texto encantador e nos dá uma lição bonita de conversão, de mudança de vida, uma lição de aquilo que a gente quer, a gente pode alcançar, né? A gente vê o esforço que Zaqueu fez para encontrar o Senhor, né? E foi agraciado, ele quis, ele desejou e ele conseguiu. E o Senhor se prontificou para ir na casa dele, estar com ele. Mas a alegria desse pecador que se converte, que se entrega ao Senhor, não foi a alegria de outras pessoas que murmuravam, questionavam por que Jesus ia estar com um pecador, uma pessoa que não gozava de muito prestígio por conta da função que exercia. Mas Jesus deixa claro que veio para o que estava perdido, né? E veio para as ovelhas perdidas, e a salvação vem também para estas pessoas. Que lição bonita essa que Jesus nos dá, né? Nesse caso, aquele provérbio que diz: me diz com quem tu andas, que eu direi quem tu és, não se aplica aqui nesse caso, porque Jesus estava sempre com pessoas mal vistas pela sociedade, pessoas com certas enfermidades, doenças, e na tradição judaica, pessoas impuras, mas nem por isso Jesus se tornou impuro. Pelo contrário, Jesus é a cura, Jesus é o remédio, Ele é a luz que ilumina as trevas, Ele é a cura para a doença, né? Ele é o sal que dá o sabor, né? Que tempera a nossa vida, a nossa fé, a nossa esperança. E diante de tudo isso, né, vamos para a nossa oração do dia, né, deste evangelho fabuloso. Senhor, nosso Deus, fazei que a nossa alegria consista em vos servir de todo o coração, pois só teremos felicidade completa servindo a vós, o Criador de todas as coisas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. É isso aí, após esse momento breve de oração, de meditação do Evangelho do dia, estamos de volta com o tema os transtornos, né, os transtornos mentais, né, que mais comuns aí, que afetam a nossa vida.
Estamos de volta e vamos agora falar do primeiro deles, que é a ansiedade. Segundo o estudo e a pesquisa do Dr. Gonçalo, os transtornos de ansiedade são mais comuns e cerca de uma entre cada pessoa que vai ao médico é diagnosticada com esse transtorno, 1 em 4 pessoas. E esse transtorno é caracterizado assim de forma geral pelo a sensação de desconforto, tensão, medo, mau pressentimento, que causa situações desagradáveis na vida da pessoa, e que pode gerar uma ansiedade generalizada, uma síndrome do pânico, fobias, pode também dificultar a vida social da pessoa, a integração dela com outras pessoas, pode afetar o emocional, pode ainda a pessoa apresentar tremores, falta de ar, sensação de sufocamento, formigamento, calafrios, são exemplos que podem ocasionar assim uma sensação de ansiedade, que pode desenvolver até uma depressão, E nesse sentido é importante procurar o quanto antes uma medida restaurativa, uma medida de reabilitação para aquele princípio de normalidade de cada um, tendo em vista o pensar, o sentir e o agir, que cada um fazendo juízo da sua capacidade pode se observar e perceber que tem aí o seu eixo fundamental, a sua coerência. Então, percebendo algumas orientações contrárias ao seu princípio de normalidade, procure ajuda, procure um acompanhamento, de alguém que vai fazer um diagnóstico preventivo, de orientação, pode estar lhe indicando algumas atividades terapêuticas ou mesmo antidepressivos ou ansiolíticos aí que pode estar ajudando, Então, normalmente esses problemas não são tratados só com medicamentos, e às vezes outros não são tratados só com orientações terapêuticas, mas os dois procedimentos são necessários. Um outro modo aqui que afeta o nosso comportamento, o nosso bem-estar, é a depressão. A depressão é definida como um estado de humor deprimido que persiste aí por mais de 2 semanas, com tristeza e perda do interesse ou do prazer nas atividades, podendo ser acompanhada com sinais e sintomas como irritabilidade, insônia, o excesso de sono, apatia, emagrecimento ou ganho de peso, falta de energia ou dificuldade para se concentrar, por exemplo. Então nós percebemos que a depressão pode aparecer aí através de vários sinais, através de vários sintomas. É importante que se diga que não é porque a pessoa às vezes esteja irritada que esteja necessariamente com depressão, que a pessoa que não esteja dormindo direito esteja depressiva, ou enfim. Então é importante estar analisando, ponderando a situação, ter um diagnóstico correto. Por isso é importante o acompanhamento especializado, E a pessoa vai estar observando, vai estar dando a sua orientação, se ela é um profissional competente, ela pode pedir o aprofundamento da sua situação através de um outro profissional que tem um conhecimento mais específico, mais especializado dentro daquela área. Então vai estar encaminhando você para que você possa ter mais clareza sobre a sua situação. Então a depressão, a cura disso aí, o tratamento você tem que combinar, aí um acompanhamento psiquiátrico, às vezes com acompanhamento terapêutico, e às vezes o uso de medicamentos antidepressivos, prescritos aí por um psiquiatra, ou medicamentos também
naturopáticos, né? A naturopatia clínica, que trabalha aí com os ansiolíticos naturais, hoje já é uma área que vem ganhando mais espaço, sempre houve na história, mas vem crescendo ainda mais, né? Através da regulamentação da naturopatia clínica, né? Esse estudo sistemático através das ervas, das plantas e as suas propriedades aí no bem-estar das pessoas. Um outro aspecto que é linkado à esquizofrenia, né? Esta separação aí da realidade e da imaginação, que às vezes acontece na vida das pessoas, quando a pessoa vai perdendo a relação de causa, efeito e consequência, né? A relação de continuidade, de sequência, né? De lógica. Então ela vai se adentrando aí num espaço de separação, né? Na fragmentação das suas ideias, dos seus pensamentos. Isso pode levar a transtorno psicótico, né? Que vai ser caracterizado por distúrbios na linguagem, no pensamento, na percepção, na atividade social, no afeto e na vontade da pessoa. Então, muito cuidado, né, para que nós não adentremos nesta enfermidade, neste problema. Então, vamos procurar manter aí o desaceleramento mental, né? Procurar trabalhar a nossa mente o quanto antes para que a pessoa esteja sempre bem, né? Então é importante procurar aí um terapeuta. Se ele perceber algo diferente, pode ele encaminhar para um outro, para um especialista, né? Para um psiquiatra, né? Ou o psiquiatra pode estar encaminhando a pessoa para um psicólogo, um terapeuta holístico, integrativo, enfim, tem psicanalista, tem vários profissionais hoje que trabalham com as terapias integrativas, né, tentando de forma holística e integrada encontrar a melhor saída para a problemática do seu interagente, do seu partilhante ou paciente, como é chamado em algumas terapias. Uma outra forma que nós temos aí de transtornos mentais, né, que são decorrentes dos transtornos alimentares, né, dos transtornos alimentares. Esses transtornos alimentares aqui a gente pode estar dividindo em dois básicos, né, a anorexia, né, e a bulimia, né. A anorexia nervosa, ela diz respeito aos transtornos alimentares, né, que vai se caracterizar pela perda de peso intencional, provocada, né, pela recusa à alimentação, ou a distorção da própria imagem, medo de engordar. Quer dizer, a pessoa na sua consciência, ou no desvio da sua consciência, ela opta por não se alimentar adequadamente para perder peso, né? Só que às vezes a pessoa vai adentrando numa magreza que ela vai perdendo a noção da sua visão estética corpórea, né? E aí começa a dar um problema, né? Porque a alimentação é necessária, é essencial, porque dos alimentos nós extraímos, né, as vitaminas, os sais minerais, todas as propriedades necessárias para que o corpo se mantenha vivo e o nosso espírito animado, né? O nosso espírito animado. Então, a nossa alma, né, é uma alma animada, e essa animação vem também pelo corpo, né? Pelo corpo e o aquecimento do espírito com coisas boas, com coisas agradáveis, né? Já a bulimia, né, ela é muito frequente, né? Entre as pessoas que comem demasiadamente, não tem controle sobre a comida, né? Ela ingere calorias desproporcionais e percebe isso, tem consciência disso, mas ela não consegue controlar a vontade de comer, né? Que come demasiadamente e aí se sente mal, ela provoca vômito, né? Ela toma laxantes
ou faz exercício físico intenso, prolongado, para tentar conter, digamos assim, o excesso da alimentação. Outras pessoas fazem jejum prolongado, né? Tem aí diversas formas de jejuns, né? Que não tem, às vezes, um sentido, senão esse dentro da perspectiva da bulimia. Então, o jejum tem a sua importância, né? Quando é bem feito, quando é bem orientado, mas não fruto da pessoa que come demais, né? Come demais e depois exagera do outro lado num jejum prolongado que, enfim, né? Então é sempre importante ponderar, né? Manter o equilíbrio das coisas, né? Já dizia Aristóteles que a virtude está no meio, né? A virtude está no meio. Então é isso aí, né? Nós estamos aqui, caro ouvinte, conversando sobre saúde mental e resiliência, trazendo aqui alguns aspectos de transtornos que afetam o nosso bem-estar, que afetam o nosso emocional, que exige uma capacidade de resiliência, que exige uma capacidade de adaptação de cada um de nós, né? É muito importante que a pessoa esteja atenta às suas fragilidades e procure o quanto antes, né? Não prorrogue, né? Procure medidas, né? Recursos terapêuticos na sua mente, né? Entre os amigos, entre os profissionais que você tem disponível, onde você circula, onde você vive, para tentar reverter a situação, porque o problema às vezes ele se manifesta nos sinais, aí a pessoa não vai dando importância, aí vão surgindo os sintomas, esses sintomas vão surgindo de natureza física, através da somatização, né, dos problemas, ou na perturbação da mente, do pensamento, da aceleração, da irritabilidade, ou da passividade demais, da indiferença, enfim, vão surgindo. Então, observe, né, a sua própria vida e veja o seu padrão de funcionamento, né? Então, um outro transtorno aí que surge, elencado aí pelo professor Dr. Gonzalez, né, médico e psicólogo, é o estresse pós-traumático, né? O estresse pós-traumático é aquele estresse que se manifesta após um acidente, após uma situação traumática, né? Após uma cirurgia, um parto, uma série de situações que acontece depois. A pessoa vai pensar, poderia ter acontecido isso, mas não aconteceu. Só que a pessoa, ela se dá conta, né, e vai pensar na tragédia que poderia ter ocorrido a partir daquela situação. Então ela fica ali no estresse pós-traumático, ela precisa de um tempo para se refazer, para se restabelecer, né? A perda de um ente querido na família, por exemplo. Então é algo que precisa ser trabalhado na mente, no emocional, do ponto de vista espiritual, teológico, do ponto de vista psicológico, né? É importante que a pessoa encontre um sentido, né, e saiba interpretar as circunstâncias da vida, né? Então, diante desse transtorno pós-traumático, o que fazer, né? É procurar um acompanhamento psicoterápico, né? É procurar, às vezes, um profissional que vai lhe orientar, que vai fazer um diagnóstico, né? Que na minha área de trabalho, né? Na minha área de trabalho, nas terapias integrativas, eu uno a filosofia clínica e a resiliência, né? Os fatores da resiliência. Aí a gente usa como metodologia, faz uma anamnese integrada, fazendo um levantamento da situação problema, fazendo um levantamento da concepção de tempo, da concepção de lugar, da concepção de relação, né? Da concepção de circunstância da pessoa, para tentar
analisar, né, a pessoa, levantar informações que vão possibilitar um diagnóstico também integrado, né, vendo a partir da estrutura de pensamento da pessoa, né, quais os temas que precisam ser abordados, né, quais os choques que a pessoa no seu relato, na sua queixa traz, e como desconstruir esses choques a partir dos próprios recursos que a pessoa apresenta, né, ao longo da sua vida, o que sua mente, o que a sua personalidade, a sua estrutura de pensamento lhe possibilita como meio, né, que ela foi criando ao longo da vida dela para se restaurar. E, ao mesmo tempo, a gente analisa os meios, né, que a pessoa pode buscar fora a partir daquilo que ela tem aceitabilidade, né, a partir da sua própria estrutura, o que ela comporta, o que pode ser indicado para esta pessoa, né, o que ela pode fazer como atividade prática, como alternativa para ela refazer a sua própria vida, né. E aí é feito um plano terapêutico, né, elencando as principais atividades que a pessoa tem que fazer. Depois é feito a intervenção, né? Você vai para a prática, né? Então, dependendo da situação, vem o diálogo, que é fundamental na terapia, né? A terapia tem que ter diálogo, tem que ter conversa, tem que ter reflexão, né? É importante também atividades práticas, né? Dependendo da situação, a pessoa pode estar fazendo um workshop com outras pessoas, desenvolvendo atividades ocupacionais, né, que possam colaborar com a mudança de hábito, a mudança de comportamento e a mudança de significado, né? Então, nas terapias integrativas também pode ser agregado, dependendo da pessoa, uma oração, uma bênção, né? Então é possível você estar agregando esses elementos aí, dependendo do profissional, né? Então, em alguns ramos de terapia não é possível, né? Mas em outros sim. Então o terapeuta ele pode integrar vários conhecimentos dentro da atividade terapêutica, né? Mas já tem outros profissionais que não podem, né, usar certas técnicas, certos procedimentos, né, sob pena de ser punido pelo seu conselho, né, de ética, né, profissional, né? Mas quem trabalha com as terapias integrativas, por exemplo, pode estar usando uma bênção, né, pode estar indicando procedimentos terapêuticos, também às vezes naturopáticos, né, que hoje são bastante comuns esses tratamentos. Então nós vamos agora para o outro aspecto, que é a somatização, né? A somatização de um transtorno, né, que às vezes a pessoa apresenta na sua realidade física, né, um problema de ordem emocional, psicológico, espiritual, às vezes pode ser somatizado, né, e ter aí uma tensão nos órgãos, né, e se manifesta de várias formas, né? E diante desta somatização é preciso um acompanhamento, uma avaliação médica, uma avaliação profissional, e dependendo da situação a pessoa vai para um acompanhamento terapêutico, né? Um acompanhamento de flexibilização das suas tensões somatizadas no corpo ou em parte do corpo, né? Então é importante isso, né? Nos casos assim mais comuns, então é importante aí a intervenção, né, dos terapeutas, de um psicólogo, de um psiquiatra, de outros profissionais, né, para que a pessoa retoma a sua qualidade de vida. Outro problema bastante comum é o transtorno da bipolaridade, ou transtorno bipolar, né? Aí, né, a literatura elenca vários transtornos só dentro da própria bipolaridade, né? Então, esta capacidade, às vezes, que a pessoa tem de
pensar de forma adversa daquela normal. Tem gente que já tem como princípio, como base da sua estrutura de pensamento, a bipolaridade, né? Faz parte da sua estrutura mental, que tem que aprender a conviver com isso, né? E precisa aceitar, precisa fazer um acompanhamento para que não acelere demais, para que não desenvolva ou queira fazer tantas atividades ao mesmo tempo, né? Uma característica bastante comum da bipolaridade é a tristeza, né? O desânimo, né? É a impulsividade, né? A pessoa às vezes é excessivamente extrovertida, né? Ela é muito para fora, ela é muito dada, às vezes não tem tempo suficiente de permitir que o outro fale, que o outro age. Ela toma a ação, é ela que está no centro, ela fala demasiado e não deixa o outro pensar, não deixa o outro interferir, e vai criando uma situação difícil. Ou pode acontecer o contrário, a pessoa também fica numa atitude introvertida, que é menos comum, né? Menos comum. Então, a bipolaridade, né, é acompanhada, né, através do uso, dependendo do caso, de medicamentos, né? É muito, muito importante a atividade psicoterápica, atividades ocupacionais, para que a pessoa vá se equilibrando. Mas às vezes não é necessário, não é suficiente, é preciso mesmo a internação, né? É uma situação dolorosa, uma situação difícil, né, que causa um mal-estar, tanto para a pessoa quanto para a família, né? Todos adoecem, né, juntos quando adoece alguém da família. Então é um problema que às vezes a pessoa não entende, não é entendida também. Então há uma irritação no meio em que ela vive, né, no ambiente de trabalho. É uma situação desagradável. Às vezes as pessoas não querem falar, não querem partilhar, então vai se criando uma tensão, o problema vai se agravando e a situação fica cada vez mais difícil. Então é importante que cada um, né, em especial a pessoa que sente esse transtorno, né, da bipolaridade, desta capacidade de fazer coisas ao mesmo tempo, ou não concluir uma coisa nem outra, e acelerar demais às vezes o pensamento, e enfim, então procurar se conter, procurar atividades terapêuticas, que ela possa relaxar, que ela possa se acalmar, que ela procure um bom profissional para acompanhá-la, para que ela possa manter dentro da sua estrutura uma convivência estável, tranquila, quando é possível, né? Um outro transtorno é o transtorno obsessivo compulsivo, né? Também conhecido como TOC. Esse transtorno provoca pensamentos obsessivos e compulsivos que prejudicam a atividade diária da pessoa, né? Com exagero em limpeza, obsessão por lavar as mãos, necessidade de simetria, né? Ou de impulsividade por acumular objetos, por exemplo, né? Tem gente que quer acumular objetos, vai juntando coisas, enfim. Quer dizer, não é o caso do colecionador, né? Tem gente que a ordem é a base para o progresso, está aí na nossa bandeira, ordem e progresso, né? Então, mas tudo tem que ser dentro, né, de uma certa tolerância, né? A pessoa não pode ser exageradamente compulsiva, tornar isso uma compulsão, né, exagerada para manter a ordem, né, em certas coisas na vida, né? Então, é possível trabalhar isso aí, né, ou conter, né, e trabalhar de forma didática, de forma terapêutica, né, com a ajuda de profissionais. A pessoa pode ter uma melhor qualidade de vida, né? Então, à medida que ela se dispõe a fazer um acompanhamento, né, uma orientação. Então, falta ainda muitas clínicas, né, alternativas, né, da iniciativa privada, clínicas também públicas, onde
as pessoas possam estar trabalhando, ter atividades de reabilitação, de revigoramento. Nós temos os CAPS, mas que já funcionam tem um papel indispensável, um papel importante, né? Mas seria importante que tivéssemos mais espaços, né, de reabilitação, né, de espaços de convivência, né, em que a pessoa procura não só em situação extrema, né, mas processo de reabilitação pós-traumático, né, depois de passar por certas cirurgias, ou mesmo depois de certos traumas emocionais, a pessoa poderia fazer um acompanhamento em clínicas de restauração, de revitalização da qualidade de vida, do bem-estar da pessoa, onde a pessoa se retira, né, para organizar a sua interioridade, organizar a sua mente, organizar as suas emoções. Daí a importância dos retiros espirituais, das atividades espirituais que as igrejas, de um modo geral, proporcionam aos seus fiéis e às pessoas de um modo geral, né? Um retiro, uma manhã de espiritualidade, a oportunidade, a partir da palavra de Deus, estar refletindo sobre o eu, sobre o tu, sobre o nós e sobre a própria natureza e sobre Deus, né? São discussões e momentos importantes na nossa vida que muitas pessoas às vezes não dão valor importante, mas é necessário. A nossa vida, ela não é uma vida materialista apenas, né? A preocupação com o material é necessária e importante, mas tem a preocupação com o espiritual, com o emocional, que não é menos importante. Então, caros ouvintes, você que está aí nos acompanhando, muito obrigado por estar conosco. Então, aí na sua casa, na sua residência, no seu carro, viajando, na sua chácara, na sua fazenda, enfim, né, você que é guarda noturno, você que é policial militar, aproveito aí para mandar saudações aos policiais militares que estão aí nas viaturas, né, atento às situações, né, levando segurança e paz, né, à sociedade, então, que estão aí nos acompanhando. Então vamos cuidar da nossa saúde mental, do nosso bem-estar, né, para que possamos viver com qualidade. Então, vários transtornos podem prejudicar a nossa vida, né? Transtornos psicóticos, né, como a esquizofrenia, transtorno delirante, transtornos de personalidade, né, como a paranoia, comportamento antissocial, borderline, narcisismo, por exemplo, né? Transtornos relacionados ao uso de substâncias como drogas ilícitas, álcool, medicamentos ou cigarros. Tudo isso aí pode estar afetando a nossa saúde mental, né? Transtornos neurocognitivos, né? Delírio, Alzheimer, demências de um modo geral, né? Transtorno do neurodesenvolvimento com deficiências intelectuais, transtornos da comunicação, autismo, déficit de atenção, hiperatividade, alterações dos movimentos, disfunções sexuais, né? Também podem causar um mal-estar, né, na vida da pessoa, né? Aí transtornos do sono, né? Insônia ou hipersonolência, né? E uma série de outros problemas, né? Então, é importante a pessoa procurar o quanto antes, né, um tratamento, uma orientação para encontrar, assim, o seu padrão de vida, o seu padrão de qualidade em que ela possa estar vivendo em paz consigo e com os outros, extraindo de si o melhor, né, o melhor que ela pode proporcionar para si e para os outros, né, através das suas competências, das suas habilidades, partilhando a sua vida, né, partilhando
o seu ser com o outro, né? Então vamos cuidar desse bem tão precioso que nós temos, que é a nossa saúde, que é o nosso bem-estar. Às vezes só valorizamos e damos importância quando a perdemos, ou quando entramos numa situação de sofrimento interior, né? E que a gente tem que se recolher em casa ou num hospital e esperar, ter paciência para se recuperar. Então aproveito aqui também para mandar a minha saudação a todos os enfermos, todas as pessoas doentes que porventura estejam nos ouvindo aqui, que o Senhor revigore a sua fé, a sua esperança, para que você possa se restaurar, para que você possa se refazer e assim retomar a sua vida, retomar as suas atividades, né? Então, caro ouvinte, né, da Boa Notícia FM, caro seguidor do canal Saúde Mental e Resiliência, estamos chegando ao final aqui da nossa programação. Aproveito para deixar a todos, né, o meu cordial boa noite, você que está nos ouvindo agora, nesse primeiro momento, aqui e também à meia-noite, né? Muitos estão ouvindo este programa reprisado à meia-noite, né? Outros irão ouvir lá no canal Saúde Mental e Resiliência. O canal está lá, os programas disponíveis, programas sobre vários temas, vários temas. E então vocês têm a oportunidade aí de estar refletindo, aprofundando várias coisas, né? Para isso, se inscreva lá no nosso canal para ter acesso ao nosso conteúdo em relação à saúde mental, em relação ao Evangelho do dia, em relação à espiritualidade, também à poesia que faz parte da nossa vida. Então, se inscreva, ative lá o sininho e acompanhe a nossa programação. Desejo a todos uma noite agradável, um dia abençoado. Que o Senhor os proteja, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.